Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cidália e hoje proponho-me a contar-vos mais duas etapas da minha peregrinação a Santiago, pelo caminho interior. Para quem está a apanhar este vídeo pela primeira vez, proponho que vejam as partes anteriores. Esta já é a quinta parte e há de ser a penúltima, que neste momento faltam-me contar 3 etapas. Eu vou dividir da seguinte forma: eu vou contar 2 etapas agora e vou deixar a última etapa para a última parte e sexta, digamos assim, porque depois aproveito nessa etapa, sendo a última, quero aproveitar para fazer algumas considerações pessoais, quero depois fazer alguma comparação relativamente ao caminho central e ao caminho interior, enfim, pronto, depois para poder falar um bocadinho mais sem ser das questões práticas propriamente ditas. Então nessa medida vou deixar a última parte deste caminho, fica só para a última etapa, é a chegada a Santiago. Então, eu hoje vou contar-vos de Ozeira a Laxe, que foram 31 km, e Laxe a Pontulha 27, são 2 etapas assim granditas, mas pronto, teve que ser assim. Antes de começar a contar a etapa propriamente dita, queria só falar-vos aqui em 2 situações que eu julgo que possam ser importantes. Então, a primeira prende-se com... eu falei de Ozeira quando eu disse que em Ozeira havia a possibilidade de se ficar no próprio mosteiro, em alojamento. Eu tenho que referir, esqueci-me, já sabia isso, mas esqueci-me de dizer que para ficar no mosteiro de Ozeira eles só aceitam se forem 2 noites. Ou seja, quem quer todos os dias progredir também não serve. Mas pronto, é essa possibilidade que há, tem que ser 2 noites. Portanto, para quem quer avançar no dia seguinte, terá mesmo que ficar no albergue, com as condicionantes que eu vos referi, que como disse, o albergue é muito bom, mas não tem a nível de a resposta em termos de comida, de restaurantes. Há um restaurante único que acaba por ser enfim, um bocadinho arriscado se aquilo estiver fechado. O restaurante chama-se a Casa da Avó. Eu recomendo que, se queiram ir, se calhar até ligarem para lá para saber se está aberto, porque de facto, tirando isso, não há mais nada. E a outra coisa que eu também não referi, já agora refiro, é o mosteiro. Lá na lojinha onde nós compramos os ingressos e aquelas lembranças e tal, eles também nos perguntam se queremos pequeno almoço. A Susana disse que pronto, até foi com ela a conversa, ela disse que queria, mas depois quando me perguntou, pelo que eu percebi que era, eu disse que não queria, porque eram umas magdalenas embaladas, depois era um sumo e um café instantâneo. O café instantâneo também tinha, portanto o que era, também eram 2,5 €, era barato, mas de facto para mim não. De qualquer forma, ela quando foi de manhã, ela tinha dito que sim. Quando ela foi à missa, trouxe essas 2 embalagens com o dito pequeno almoço, mas depois ainda se eu já não tinha interesse naquilo, de facto ainda fiquei com menos interesse, porque o próprio café, que é também um café instantâneo que eles mandam, e tem um pacote de leite. Só que o café é descafeinado, ou seja, eu não bebo descafeinado, porque eu bebo café mais por causa da cafeína, porque tendencialmente tenho a tensão baixa e de manhã, então, para acordar preciso mesmo daquela dose de cafeína. Portanto, de qualquer forma, ela trouxe os 2 e acabámos por consumir aquilo. O descafeinado, como digo, não bebi, mas pronto, e as madalenas não comi logo, mas depois acabam por se comer, tudo bem, mas pronto, é o que há. Aquilo, eles têm aquela alternativa, porque realmente, se a pessoa não tiver absolutamente mais nada, enfim, é melhor que nada, pronto. Isto era relativamente às respostas ali em Ozeira, pequenos almoços, jantares, pronto, eu tinha falado ontem e queria só referir então esta parte do pequeno almoço e do alojamento no mosteiro, que tem que ser 2 noites. Então, agora, outra coisa que eu vos queria falar, que também pode ser uma dica importante,
é que pelo menos estes albergues ali do caminho interior em Espanha, por todos os albergues que eu já vos falei, em todos os albergues onde fomos ficando, ficámos sempre nos municipais, como disse, excepto em Ulha, nem Ponte Ulha, que depois quando chegar lá digo-vos, mas de contrário, ficámos sempre em albergues municipais. E o que acontece, a política que eles têm, percebi que era igual em todo lado, o hospitaleiro vai abrir o albergue e depois nós chegarmos ali 1h30, 2 horas, em princípio não vai estar lá ninguém. Mas nós podemos entrar, podemos nos instalar e depois o hospitaleiro, 4, 5, 6 da tarde, depois depende muito, há de chegar e nós então fazemos o pagamento e aquilo tudo. Eu apercebi-me disto porque em Xunqueira, penso que foi em Xunqueira da Ambia, nós também chegámos à 1 da tarde, eu até vos contei, chegámos, o albergue estava aberto e pronto, nós entramos e realmente a hospitaleira só veio umas horas mais tarde. Mas a ideia é essa, se os peregrinos chegarem, eu presumo que no verão se calhar as coisas não são bem assim, mas de inverno realmente, como são muito poucos peregrinos, eles de qualquer forma abrem aquilo, se a pessoa chegar, entra, acomoda-se e depois logo faz o registro e o pagamento. Aqui em Alzira aconteceu o mesmo, eu contei-vos que chegámos, só que nós não tentámos abrir a porta porque vimos o papel lá, que até era do dia seguinte, mas na verdade o albergue até estava aberto, a verdade é essa. Só que realmente o hospitaleiro, quando foi lá abrir, devia ter tirado o papel, deve ter esquecido e nós chegámos ali, vimos aquilo, voltámos para trás, mas na verdade o albergue estava aberto. Daí nós depois acabámos por, da segunda vez, quando nos disseram, podem ir entrando, realmente era porque ele estava já aberto. Pronto, tirando esta, eu queria falar-vos destas duas questões que eu acho que são importantes. E pronto, lá avançámos no nosso caminho, a partir de Oseira. O tempo estava bastante nublado, não era expectável, parecia realmente que ia chover e depois choveu mesmo. A verdade é que nós saímos de Oseira e começou a chover e foi a manhã toda a chover. Umas vezes mais forte, umas vezes mais fraco, mas efetivamente choveu bastante nessa manhã. Entretanto, aconteceu-me aqui uma coisa que não me tinha acontecido nem mesmo no caminho central. Como eu vos disse, eu fiz o caminho central sozinha, ao contrário deste, que ia com a Susana, mas a verdade é que, e quem já fez o caminho com amigos ou acompanhados, sabe que as coisas são mesmo assim. Nós passamos muitas horas juntos. Eu no caso concreto com a Susana, nós conversamos, somos as duas faladoras, então conversámos horas e horas, nós rimos, nós brincámos, o caminho serviu para tudo, incluindo para estar sozinhas, porque também há aqueles momentos em que ela ia mais à frente, eu ficava mais para trás, ou vice-versa, e íamos ali um bocadinho sozinhas, também na nossa reflexão. Isto para dizer o seguinte, nós nesta altura, entretanto, ela ia à frente. Já ia ali à frente há um bocadinho, eu já me deixei de ver e a dada altura estava no meio da montanha e chega ali um ponto que havia uma bifurcação, mas os caminhos eram muito idênticos, um bocadinho mais à esquerda, um bocadinho mais à direita, e eu fiquei sem saber para onde é que haveria de ir, porque havia um caminho que era ligeiramente mais batido que o outro. Eu fiz aquilo que sempre fiz, mesmo no caminho central, quando ia sozinha, era assim que eu fazia. Eu já partilhei convosco que eu nunca usei nenhuma aplicação, eu seguia sempre as setas, e só quando eu me sentia perdida ou simplesmente, por vezes acontece, a pessoa está ali, anda um bocado e não vem uma seta, começa a ficar na dúvida, e eu aí ligava ao GPS. De contrário, mas eu, por norma, tinha o GPS desligado, tal como agora nesta peregrinação, tal como na outra. A forma como eu geri foi igual. Então, eu fiquei na dúvida, fui ligar o GPS. Acontece que o GPS não estava a funcionar. Eu estava sem rede, enfim, não percebi. Liguei para a Susana, foi automaticamente para o voicemail e eu pensei, bem, estou mesmo sem rede. Agora o que é que eu faço?
Fui por um caminho que me pareceu ser aquele, mas a diferença realmente era muito pouca. Comecei a andar. Não, pronto, não via a Susana, de vez em quando ia, tentei ligar novamente para ela não atendeu, pronto, ia para o voicemail. Comecei a ficar assim um bocadinho preocupada, mas porque entretanto já tinha andado talvez uns 500 metros e nem havia ela, nem via setas, nem via nada. Bem, então começo a hesitar e sim, se calhar vim pelo caminho errado. Comecei a andar para trás. Começo a andar para trás, já tinha andado uns quantos metros, liga-me ela. Então, onde estás? Eu disse, olha Susana, eu acho que estou perdida, eu ali na bifurcação, eu não fiquei sem saber, o meu GPS não está a funcionar, liguei para ti também não atendeste, eu presumo que estava, agora se calhar neste bocadinho aqui, se consegui atender é porque tenho rede. E ela disse, não, mas eu estava em modo avião porque estou com pouca bateria, então pus isto em modo avião. Sim, porque a Susana de vez em quando esquecia-se de pôr o telemóvel a carregar, pronto. Ok, mas eu vou andar um bocadinho para trás a ver se te encontro. Mas eu acho que é por esse caminho, acho que é por esse que tu vieste bem. Pronto, eu comecei a andar novamente para a frente e ela começou a andar um bocadinho para trás e vamos por nos encontrar. Porquê é que eu estou a contar isto? Acho que só por si não teria interesse, só que o que é que eu acabei por perceber é que nunca tinha acontecido, de facto aqui no outro caminho, mas eu penso que o telefone ficou ali um bocado sem rede e desconectou ali qualquer coisa, eu não percebi. Sei que depois a Susana disse-me, olha, mas vê lá se não é do telemóvel, porque eu tenho rede e tenho GPS e tenho isso tudo, se eu tenho, em princípio tu também deves ter. E sabes que no outro dia aconteceu-me isso, ela já lhe tinha acontecido, de facto, também ficar com este problema. A verdade é que eu desliguei o telefone, voltei a ligá-lo e voltou tudo ao normal. A moral da história, e é isto que eu penso que é importante, se algum dia ficarem nesta situação, podem realmente ter ficado momentaneamente sem rede e depois por vezes se calhar os telemóveis depois demoram ali um bocadinho a assumir novamente ou bloqueiam. O meu bloqueou porque entretanto já passado um bocado e não dava, e quando eu desliguei o telemóvel voltei a ligar, voltou tudo ao normal. Pronto. Mas fica a dica e para mim também me serviu de lição, porque se calhar se eu tivesse feito logo isso teria ali resolvido o problema e senti-me realmente ali um bocadinho perdida durante ali uns momentos, mas pronto, lá andámos, até que andámos mais um bocado e acabámos por, já em Dozon, porque este caminho de Oseira a Laspe, acabamos por passar ali em Dozon. A Dozon também tem albergue, mas estava em obras nesta altura e nós por acaso isso tivemos conhecimento, já não me recordo como é que percebemos isso, mas efetivamente acabámos por perceber que estava em obras, portanto a Dozon saiu logo da equação. E de facto depois passámos mesmo à porta do albergue e percebemos que aquilo estava fechado e estava com aspecto de estar em obras. Mas nós aqui almoçámos, aproveitámos, pronto, estava na hora do almoço, por vezes paramos para comer qualquer coisa assim mais rápido, mas também não vimos nenhum café, nenhuma pastelaria. Vimos aqui o restaurante, bem, vamos ver. Isto o caminho, eu não sei como é que as outras pessoas fazem, não é? Mas eu sempre fiz assim, é aquilo que calha, todos os dias são diferentes, não há aqui, nós nunca podemos sair de manhã e dizer assim, hoje vamos comer isto, ou vamos almoçar este tipo de comida, ou comer uma coisa só no caminho, tudo, neste caminho, tal como o outro, por vezes come-se assim qualquer coisa rápida, sentamos numa pedra e comemos qualquer coisa que temos, mas também há dias que não temos nada e temos que parar num café, e neste caso, pela primeira vez neste caminho, a verdade é que nós entramos aqui, era um restaurante, tinha prato do dia, estava assim cheio de pessoas, via-se que eram trabalhadores, pessoas que pararam para almoçar,
E eles tinham um menu, quem fizer este caminho e pensar, aliás, compensa bastante, porque eles tinham o menu era 12 euros e incluía uma entradinha que era polvo, tinha depois uma travessa de carne com batata frita, salada, tinha uma sobremesa e um café. Mas nós sentámos e o que é que nós percebemos? Olhámos tanto para uma mesa como para outra, as pessoas estavam todas a comer mais ou menos o mesmo e a dose era enorme, tanto que uma das mesas ao lado eu reparei que estavam a pedir para levar o que tinha sobrado. Ora, nós não podíamos levar, não é? Então o que nós fizemos foi, pedimos uma dose para as duas, a dose era 12 euros e depois pagámos foi a bebida à parte e mais um café. E na verdade eu por acaso não tirei foto, mas ficámos muito bem porque estava muito bem servido, era bastante carne grelhada, era tipo uma grelhada mista. E também tinha o polvo, o pão, quer dizer, ficámos bem, realmente, já para não falar na questão que eu também, quando estou a meio de uma etapa, também prefiro não encher muito a barriga para depois não, senão dá uma moleza e tal, mas de qualquer forma realmente ficámos bem com a dose, portanto aconselho, não é nada caro e se for uma pessoa que não queira comer realmente muito, dá perfeitamente para duas pessoas ficarem bem. Pronto, depois lá avançamos. Quando saímos do restaurante, o sol apareceu e se de manhã teve um tempo muito chuvoso e muito cinzento, depois à tarde pôs-se um dia muito bonito. Pronto, e nós lá andámos naqueles prados verdes e pronto, também lá um bocadinho de brincadeira, como já não era nosso hábito. Mas é realmente muito bom pronto, estarmos ali no meio da natureza e contemplar aquelas paisagens é sempre, digamos que acaba por nos encher também um bocadinho a alma e pronto, realmente é muito bonito. Saindo daquela parte aos pratos verdes, depois havia também uns baloiços, fomos andar um bocadinho de baloiço, pronto, isto não é só caminhar, também temos que parar um bocadinho para usufruir dos vários sítios. E pronto, de facto o caminho ali também era muito bonito e conseguimos usufruir daquilo. Nós aqui estávamos a seguir sempre as setas e o caminho aqui já está bem marcado, mas foi um caminho longo. Laxe, até Laxe, pronto, são 31 km, não foi propriamente, e pronto, acabámos por chegar já de noite, não é? Porque são muitos quilómetros e ainda por cima, com a paragem para o almoço, depois lá está, uma paragem para rebolar lá nos prados e depois mais uma paragem para andar um bocadinho de baloiço. Quando chegámos já estava a ficar noite quando estávamos a chegar a Laxa. Entretanto, quanto isto muito rápido, é que há ali uma parte, já faltavam, sei lá, tipo 2 km para o albergue. A Susana ligou o GPS e o GPS estava a dar para um lado e as setas estavam para o outro. E como já era de noite pronto, nós queríamos chegar rapidamente ao albergue, optámos mal, agora vejo, pronto, depois percebi, mas por seguir o GPS, porque por norma o GPS é um bocadinho mais perto, mas não naquele caso, de certeza. E a verdade é que nós optámos por ir ali pelo GPS. O GPS mandou-nos por um caminho muito chato, que era muito junto à autoestrada, mas no fundo, quer dizer, aquilo ficava ali, era um carreiro, mas ficava assim abaixo do nível da autoestrada, mas o caminho não estava muito batido sequer, havia ali sítios que custava a passar, enfim, um caminho muito mau. E depois o pior de tudo, mas de facto o GPS indicava por ali um caminho.
E fomos ter ao sítio certo, não há dúvida sobre isso, mas tenho a certeza, se fôssemos pelo caminho o caminho mesmo de Santiago, que está identificado com as setas, teria sido com certeza um caminho melhor do que aquele, com toda a certeza. E depois aqui eu acabei por... a Susana tinha pouca bateria, como eu até já vos tinha dito, nesta altura ficou sem bateria. E eu disse-lhe, olha, então ponho o meu GPS. Ali tinha que ser, nós entretanto já não estávamos no caminho, isto foi logo, mal começámos a andar para o caminho que não era do caminho das setas, a verdade é que ela fica logo sem bateria e eu liguei o meu GPS, eu, como disse, faltavam, não chegava já a 2 km. Mas então o que é que acontece aqui? Nós começámos a andar, a Susana é doida por fotografias, ela tira muitas fotografias, muitas, ela está sempre a tirar fotos. Eu gosto muito de fotografia, adoro fotografia, mas ela supera-me muito e eu, neste dia, aconteceu o impensável para mim, que era eu ficar chateada por alguém que estava a tirar fotos, que eu adoro fotos e mesmo assim. Mas o que é que acontece? É que ela ia com o GPS, mas ela depois pegou no meu telefone, porque como eu tinha os sticks, tu tens os sticks, os bastões, eu levo o telemóvel. Ela ia com o telemóvel na mão, eu também já não tinha assim muita bateria, e o GPS gasta bastante bateria, e ela mesmo assim, ela vinha aqui imediatamente atrás de mim, mas vejo ela, já à noite cerrada, e ela, vejo-a a tirar uma fotografia a uma janta de um carro que estava ali no chão. E eu já estava estressada, estava cansada, já estava, pronto, já foi o final do dia, 30 km nas pernas e já de noite, e sempre, não nos podemos esquecer que nós vamos sempre ao encontro do desconhecido, nós não fazemos ideia o que é que vamos encontrar e quais são as condições, nada. Então eu queria chegar rápido e quando olho para trás e vejo-a tirar a foto, Susana e eu, nós estamos com pouca bateria e tu estás a gastar a pouca bateria que nós temos em fotografias. Susana, para-me com isso. Bem, fiquei estressei mesmo com ela pela primeira vez. Andamos juntas há 13 ou 14 dias seguidos, mas porque eu já estava um bocadinho estressada com o facto de estarmos ali num caminho que eu nem sequer tinha a certeza se era um caminho certo, se não era, enfim. Ela começa-se a rir, mas ainda tirou a foto, que é esta foto, e depois a dada altura diz, andamos mais um bocado, e ela, ai, olha que lua tão linda, olha-me para esta lua. E eu virei-me para trás e disse, Susana, tu não vais tirar foto à lua, tu tens a lua todos os dias à tua disposição, não gastes o resto da bateria, nós temos que chegar ao nosso destino. Bem, só me faltou bater-lhe, estou a brincar, obviamente, mas fiquei mesmo enervada com ela, sinceramente, porque, pronto, eu queria chegar, já bastava ali naquela fase. Provavelmente, não é provavelmente, o facto de ela ter, se ela não tivesse a usar o meu telemóvel com o GPS, eu teria ligado o meu telemóvel com a lanterna, porque não se via nada, era um caminho muito escuro, e quase que já não víamos onde estávamos a pôr os pés, não foi nada uma boa opção. Se forem para Laxe, não sigam as setas, principalmente quando estiverem a chegar ao albergue. Nós normalmente não fazíamos isto, mas como já era bastante tarde, nós queríamos chegar rápido e acabámos por... foi pior, pronto, mas enfim. Mas lá chegámos a Laxe, como disse, já era noite cerrada, o albergue é este, mas esta foto já foi tirada de dia, eu estou aqui a pôr porque, pronto, para ter uma sequência mais lógica, mas isto já foi tirado de dia porque quando chegámos lá já era noite cerrada e já não se via nada. Pronto, e entretanto este albergue em Laxe, o albergue é muito giro, tem imensa... é uma casa toda em pedra, mas está muito bem
por dentro tem muito betão, por dentro está super moderna, mas por fora é uma casa toda em pedra, é muito giro, muito giro. Pronto, também tinha as condições, simplesmente também para cozinhar aquilo não tinha ali nada. E nós já chegámos tão tarde nesse dia, valeu-nos alguma coisa que nós tínhamos para comer. Nós tínhamos almoçado bem, ok, mas e depois pelo caminho sempre se come um snack, mas foi de facto, à noite bebemos um chá e comi umas bolachas, umas coisas que tinha na mochila, porque também aquilo não tinha, nem tinha condições para cozinhar. Em Laxe não sei se há para comprar, porque como digo, nós chegámos já tarde, já nem vimos nada. Entretanto, quando chegámos, estavam lá os dois peregrinos que nós tínhamos conhecido em Oseira, o Tana e o amigo dele, que eu não me recordo o nome. E pronto, lá mais uma vez conversámos um bocadinho e tal, mas pronto, o albergue é como digo, é bom, mas eu não consigo ter indicações. Sei que não tinha louça, também não tinha, mas depois eu não sei se há ali algum supermercado que se possa comprar, se não, porque como digo, já chegámos muito tarde, já eram 8 e tal, com certeza. Tomar banho, 8 se calhar mais para as 9, não faço ideia, também não tenho a certeza, já não me recordo bem. Sei que era noite cerrada e foi o tempo, no meu caso foi o tempo de tomar banho, fazer um chá, comer qualquer coisa e ir deitar. No dia seguinte, então, a etapa era Laxe, Ponte Ulha, ou Ula, não sei muito bem como se diz, e eram 27 km, era novamente uma etapa não tão grande como a anterior, mas também era grande, e pronto, lá fomos nós. Este caminho também é muito giro, tem umas paisagens lindíssimas, é muito verde, é muito floresta, gostei muito. Também deu-nos aqui umas fotos muito giras. Mas devo dizer o seguinte, amanhã foi muito prazerosa, estava sol. Aqui no dia a seguir, no dia anterior, de manhã choveu e à tarde estava sol. Aqui foi um bocadinho ao contrário, de manhã estava muito bom e depois para o fim da tarde começou a ficar mal, mas pronto, mas é um caminho bonito. Aqui já se vê muitas estátuas do Santiago, pronto, enfim. Depois lá parámos para tomar um café, entretanto prosseguimos o nosso caminho e a parte da tarde, digamos que foi esta etapa, eu diria que foi a etapa mais chata, aqui de alguns pontos de vista que eu já vos digo. A parte da manhã correu lindamente, além do caminho ser bonito, fez-se muito bem e tal. Só que depois, quando chegámos a Silheda, era ali, não sei se era mesmo de Silheda, mas eu julgo que sim, que fica no caminho, não é? Silheda até também tem um albergue, mas ficava mais ou menos a meio caminho, era pouco, para ficarmos ali era pouco. Porquê é que eu digo isto para ficarmos ali? Porque nós não tínhamos a certeza onde é que íamos ficar. Porquê? Porque em Pontulha há um albergue que não é municipal e que nós tentámos ligar para lá e ninguém atendia. Depois nós percebemos porquê, depois também já vos digo. Mas de facto, nós não sabíamos se o albergue estava aberto ou fechado, não sabíamos se Pontulha era grande, se era pequeno, se havia alguma resposta de dormida, não sabíamos nada. Logo isso foi assim um bocadinho chato, porque nós não... Era mesmo, embora todos os dias seja uma incógnita, mas há uns dias que é mais que outros, e este de facto era. Quando chegámos ali a Silheda, também por nossa culpa, houve ali coisas que correram menos bem. Almoço. Nós andávamos a falar, o cozido galego, a Susana conhece, diz que era uma coisa boa e tal, mas... pelo que eu percebi, é tipo um cozido à portuguesa, mas com outras coisas, pronto, é um cozido galego.
E nós, quando estávamos a chegar a Silheda, era a hora do almoço, e eu disse à Susana, epá, víamos arranjar um sítio para ir comer o cozido galego, então estamos na Galiza, fazia sentido e tal, pronto. Fazíamos como ontem, mesmo que não comêssemos, pronto, não, mesmo que fosse uma dose para as duas, mas comíamos assim e não, sem encher demasiado o estômago, mas pelo menos provávamos o cozido galego e tal. A Susana perguntou a uma senhora que estava na rua e ela disse, olha, eu conheço aqui um sítio, não sei se eles têm cozido hoje, mas pronto, nós entramos. Aquilo tinha assim um ar bastante típico e tal, mas a senhora disse que não tinha, fazia no outro dia da semana qualquer, que não era aquele. Pronto, não tem. Depois ainda nos sentámos, vimos a carta, mas aquilo era assim, comida mais pesadona, mas no sentido era carne a peso e pronto, não era o género que nós queríamos, nem que não era oportuno. Saímos dali, então onde é que vamos comer? Nós queríamos comer qualquer coisa, mas depois ali os cafés, quando não é mesmo restaurante, e que há poucos, diga-se passagem, mas os cafés é o bocadilho, também não tem assim muito mais. Depois passámos por um multibanco, olha, se calhar temos que levantar dinheiro, mas eu ainda tinha dinheiro, ela também tinha, mas pouco, se calhar temos que levantar dinheiro, mas passámos o multibanco, devíamos ter levantado logo e não levantámos, porque depois isto é assim, quem anda, quem só tem as pernas para se deslocar, nós estar a andar para trás custa sempre, não é? E eu nesse dia, não foi nesse dia, no dia anterior é que tinha, ainda, à parte dos 31 km, ainda tinha feito aquela voltinha para trás e para a frente, por causa de me ter perdido, enfim. Custa sempre mais porque, pronto, já são muitos quilómetros e depois ainda ter que fazer, ou porque nos perdemos, ou porque temos que andar para trás porque não vimos qualquer coisa, enfim. Bem, mas neste caso, nós passámos por um multibanco, mas continuámos deve haver ali outro mais à frente, e andámos e depois vimos lá um café Kizomba. Olha, a Susana, dançar é sempre com ela, não é? Gosta muito. Eu também gosto muito de dançar, mas normalmente nunca tenho muita vontade, porque também estou cansada. Agora é ela mesmo cansada, gosta sempre de dançar. Vamos aqui ao Kizomba. Lá entramos no café e pronto, basicamente comi uma sandes que lá acho que era com bacon e mais qualquer coisa. Pedi um sumo de laranja natural, ela também pediu, ela gosta muito do Aquários e mais uma coisa qualquer. E lá comemos ali. Pronto, mas lembro-me que fiquei, era que foi caro para a coisa, tanto que a Susana disse, se calhar se tivéssemos comido ali no outro restaurante, ficava pelo mesmo preço e comíamos outro tipo de comida. É verdade, mas também o que também era tudo coisas assim muito pesadas e que acho que não fazia sentido naquele momento. Pronto, lá comemos aqui e começámos a andar, andámos e multibanco nada. Porquê? Porque também este café aqui, o Kizomba, apesar de ter assim um ar moderno, não dava para pagar com multibanco, então eu gastei os meus últimos 10 euros que tinha depois fiquei preocupada, olha, porque há albergues que não aceitam multibanco. Pronto, a Susana tinha à volta também 10 euros, eu paguei com os 10 euros que tinha, e ficou ela também à volta disso, ela tinha 12 euros, foi exatamente isto que ela me disse. Olha, só tinha aqui 12 euros, eu também só tinha umas moedas, bem, queres andar para trás para ir ao multibanco? Mas pronto, andar para trás, há de haverem um mais à frente. E a verdade é que nós andámos e não havia. Entretanto, entramos novamente em montanha, e não há multibanco, não é? E o pior de tudo, porque nós intuíamos que Pontulha seria uma cidade e teria multibanco, mesmo que não tipo o albergue não aceitasse multibanco, haveria multibanco. O maior problema é que nós nem sequer sabíamos se tínhamos albergue, se tínhamos sítio onde ficar, estávamos assim um bocadinho, pronto, e daí eu dizer que a parte da tarde
desta etapa foi assim um bocado, pronto, lá não ficámos lá assim muito satisfeitas com o almoço, depois gastámos o resto do dinheiro e acabámos por ter que avançar assim, e pronto, lá avançámos. Depois chegamos vamos a passar, isto deviam faltar uns 5 km para Pontulha, passamos num albergue, era um albergue privado, eu não me recordo o nome, mas ficava mesmo no caminho, quem fizer este caminho passa lá com toda a certeza, e nessa altura nós ainda pensámos, olha, ficamos aqui, o que é que tu achas, e se a gente ficasse aqui, porque não sabemos se temos resposta lá à frente, mas ainda entramos e o albergue só podia ser com dinheiro. E a Susana ainda, salvo erro, eram 12 euros, que era precisamente o que ela tinha. Ela disse, olha, queres ficar tu e depois pronto, eu espero por ti em Pontulha e pronto, que eu ficava sempre mais cansada, chegava sempre mais cansada que ela, este é um facto. Mas eu depois também avançamos, pronto, isto também agora são mais 5 ou 6 km, vamos lá, pronto, e lá fomos. Chegando a Pontulha, para dificultar um bocadinho as coisas, pronto, reparem, eu digo que foi chato porque a parte do almoço entrámos num restaurante, saímos do restaurante, depois fomos a outro sítio, depois o sítio, além de ter sido caro, não tinha multibanco, depois já devíamos ter levantado e não levantávamos, depois avançámos, depois parámos num albergue para perguntar se pronto, mas não tinha multibanco, voltámos a sair do albergue e avançámos. Chegando a Pontulha, nós levávamos o GPS ligado para o albergue, porque havia albergue, nós já não sabíamos se estava aberto. E então o GPS, já tinha sido uma tarde complicada, muita chuva e com isto tudo, o GPS manda-nos para as traseiras, depois percebemos que eram as traseiras do albergue, mas aquilo não tinha nenhuma porta, então ficámos ali, a Susana disse, olha, fica aqui que eu vou, porque aquilo depois continuava a subir por ali acima, eu vou ver o que é que, se tem passagem por aqui, o que é, porque aqui de facto, aqui onde o GPS disse, chegou ao seu destino, aquilo era uma parede de um lado, uma parede do outro, não tinha nada. Depois a Susana acabou por perceber que aquilo dando a volta, uma volta grande, que até dava para ir por aí, mas ela também, mais uma vez, estava sem bateria e não me conseguia ligar. Desceu, veio e depois lá descemos outra vez o que tínhamos subido e demos a volta, porque o caminho não era, por aquele lado era mais longe, inclusivamente. Ia-se lá ter na mesma, mas era uma volta não. Então lá descemos, lá chegámos ao albergue. Chegamos ao albergue, aquilo tinha a porta aberta, nós entramos, mas na recepção não tinha ninguém. E ao contrário, porque aquilo ao contrário do que eu vos disse, que os albergues municipais, aquilo está aberto, a pessoa pode entrar e ali não podia ser assim, porque aquilo é albergue, mas também era pensão, alojamento local, alguém tinha que nos dar a chave do quarto. Os quartos estavam todos trancados. Assim, oh meu Deus, o que é que... Olha agora... ficámos sem perceber, não havia ali ninguém, estava a recepção fechada, o que é que fazemos? Depois vimos lá um número de telefone, é sempre chato para quem não é espanhol, não é? Ter de estar a ligar, porque depois temos que pagar o roaming e aquela coisa toda, mas pronto. Nós não pagamos, eu acho que toda a gente sabe, agora não se paga roaming para os nossos. Se nós estivermos no estrangeiro e ligarmos para Portugal, nós não pagamos dentro da União Europeia, mas se for para ligar para um número espanhol, aí paga-se, não é? Pronto, mas vamos ligar. Eu ia ligar do meu telemóvel, e entretanto vem um senhor e nós perguntámos-lhe, o senhor sabe como é que o senhor ia entrar ali? Devia também ter ali um quarto. E então ele é que nos disse que tínhamos que ir à estação de serviço, porque aquilo depois tem ali, logo ao lado, tem uma bomba de gasolina, e que lá é que davam as chaves.
é que davam a chave do quarto, faziam o check-in, tínhamos que ir lá. E assim foi. Nós depois fomos lá, foi 15 euros, dava para pagar com multibanco, tudo bem. E lá então voltámos. O quarto, pronto, é este que se está aqui a ver. E ficámos bem instaladas, pagámos 15 euros cada uma, mas pronto, tínhamos um quartinho, cama, eu nem usei o saco de cama neste dia, o quarto estava quente, tinha uma mantinha e nem sequer cheguei a usar o saco de cama. Depois, eu até, quando falámos, entretanto, com a senhora hospitaleira, que depois veio, porque lá na bomba da gasolina nós pagamos, dá para pagar em multibanco, como disse, e o rapaz dá-nos a chave. Mas depois, mais tarde, veio a senhora, eu não sei se era dona daquilo, julgo que sim, que também tem um restaurante ali, e é que ela é que depois nos carimbou a credencial, fez a inscrição, todas aquelas coisas, pronto. E eu depois até sugeri à senhora que pusesse lá na recepção um papel a dizer para as pessoas se dirigirem à bomba de gasolina. Porque a pessoa chega ali, fica um bocadinho sem saber o que fazer. Por acaso, no nosso caso, depois lá apareceu, passado um bocado, estarmos ali a ver o que é que fazíamos, lá apareceu um senhor e disse-nos, e pronto, depois a senhora disse, mas está aqui o número de telefone, nós temos lá o número de telefone. Pronto, mas foi o que eu lhe disse. Mas o número de telefone, desde que a pessoa, se não for um espanhol, tem que estar a pagar para um número estrangeiro. E ali era só pôr lá. Depois ela disse, mas vêm aqui pessoas de todas as nacionalidades. Pronto, ok, eu disse, ok, não vai pôr em 10 línguas, mas podia pôr ali em 3 ou 4 línguas, aquelas mais espanhol, português, que há muitos portugueses também a fazer o caminho, inglês, francês, pronto, mas estas 4 línguas eu acho que já facilitava, porque a esmagadora maioria dos peregrinos saberão falar uma destas 4 línguas. Pronto, isto foi uma sugestão que eu lhe dei. De qualquer forma, a senhora era muito simpática e depois acabou por... importante também é que ali, mesmo quase em frente ao albergue, há ali um Carrefour. O supermercado é o Carrefour. Pronto, e tem, fomos lá, eu e a Susana fomos lá, chovia imenso, tivemos que andar a correr, apanhámos mais um bocadinho de chuva, mas lá fomos, pronto, eu comprei sopa como eu gosto, comprei salada, comprei umas embalagens de panacota, pronto, comprei o que me apeteceu, ela também, incluindo comprou uma feijoada, uma coisa assim, que ela gosta de coisas assim mais fortes, mesmo que seja à noite ela come, para ela nunca há problema, essas coisas. Só que depois, além do que nós já tínhamos comprado, a senhora, como nós fizemos a inscrição, o nosso registro foi feito mesmo lá no restaurante, ainda por cima, no dia a seguir o restaurante, isto era um sábado, o dia a seguir o restaurante ia estar fechado. Então a senhora acabou por nos dar uma taça de arroz doce, que estava ótimo, é diferente do nosso, mas estava muito bom. Deu-nos tarte de requeijão, foi realmente muito simpática, deu-nos café para o dia seguinte, e nós até, ela tinha a possibilidade de nós comprarmos umas cápsulas para pôr na máquina. Mas ela também só tinha descafeinado, então não valia de nada, mas pronto, deu-nos um bocado de café, daquele já de saco, mas não interessa, ficou ali para o dia seguinte, foi só aquecer no micro-ondas, ou seja, jantámos muito, muito bem nesse dia, também merecíamos, porque o almoço tinha sido fraco, e pronto, e lá fomos descansar, o quarto era confortável, estava quentinho, foi tudo ok. Pronto, eu acho que depois o dia a seguir já era Pontulha, Santiago. Julgo que falei das coisas mais importantes. Se tiverem alguma dúvida, ponham nos comentários que eu respondo. E pronto, até ao próximo vídeo. Eu no próximo vídeo, pronto, é a última etapa e pronto, depois também vou aproveitar para dizer algumas coisas pessoais e pronto, um bocadinho além das dicas, que é aquilo que normalmente me motiva mais para fazer estes vídeos, mas também depois dizer alguma coisa que
que eu acho também que possa ser pertinente, mas também a minha opinião pessoal sobre os dois caminhos. Já que fiz dois, já posso fazer alguma comparação em vários aspectos. Obrigada e até ao próximo vídeo.